Bom dia, meninas. Essa é a terceira vez que eu tô tentando postar isso pra vocês acreditam? Mas eu sou não só uma brasileira não desisto nunca, mas eu sou uma filha de Deus e não desisto nunca. Acordei hoje, eu acho que era em pleno domingo aqui em Pimenteira, dia 14 de março de 2026. E por conta de uma situação que vocês vão saber mais ou menos aqui o que é, não dormi mais, né? Mas tá resolvida. E peço oração para vocês, porque mediante uma das minhas falhas, né, que é a carência, mais uma vez eu errei, mais uma vez eu tomei na minha cara, mas está resolvido, descobri, fui atrás, como eu descobri com meu ex-marido, né, que muitas mulheres, em 2016 foi a primeira vez, no Facebook, e depois disso elas me procuravam, né, perguntando se eu realmente estava separada dele, do meu ex-marido, porque eram evangélicas, ele só procurava mulheres evangélicas, cristãs, para se relacionar, para tentar, né, ter alguma coisa, ou me largar, não sei o que ele queria, provavelmente, né. Eu, graças a Deus, nunca traí meu marido na época, tive várias situações, mas eu corria como José corria, até porque eu amava muito Paulo, né. Eu acreditava sinceramente que ele era o homem da minha vida, tanto é que ele foi o pai e vai sempre ser o pai do meu filho. Atraía os meus olhos também. Era um homem muito romântico, um homem encantador, respeitoso, querido com todos, acima de qualquer suspeita, né? Do altar da igreja, era auxiliar do líder de louvor, mas subiam ali, não oravam. Eu sempre achava muito estranho, comentava com ele, né? E assim, poucos anos depois, foram começando a aparecer situações, assim, escândalos, né, do pessoal, inclusive do líder, ele mesmo me contou algumas, mas ficava daquele jeito, né? Descobri, levei as provas para o pastor e para o presbítero lá da Assembleia, em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, onde a gente morava. Ele nem como é que se diz? Nem em disciplina foi colocado, mesmo com as provas apresentadas, né? A gente tinha muita briga, tinha muita discussão, eu era uma mulher rixosa, né? Não vem ao caso agora, porque eu quero falar para vocês do Ministério da Minhoca, que foi assim que ele nasceu, no meio de um turbilhão de emoções, de eu ter descoberto que o homem que aos meus olhos era perfeito, que eu estava colocando acima até de Deus, por isso eu caí tão feio do cavalo, né? Como Paulo. A gente não deve, né? Colocar ninguém acima de Deus, e foi o que eu fiz. Mas explicando para vocês como foi que nasceu o Ministério da Minhoca. E daí, um dos meus hobbies sempre foi planta, né? Depois que eu me casei, morando lá sozinha, só eu, larguei toda a minha vida para ir atrás daquele homem, né? Casamos, tal, fizemos tudo direitinho, tivemos nosso filho, congregávamos na Assembleia. E daí, no meio desse turbilhão, eu comecei a observar essas plantas que eu já cultivava com a minha cunhada, na época, a gente morava um ao lado da outra, no fundo do quintal dela, um minhocário, né? E comecei a observar as minhocas, né? E fui atrás de saber por que aquele assunto, por que aquele bichinho, né, tão pequenininho, estava atraindo tanto a minha atenção. E Deus me mostrou o que as minhocas fazem e que já era o meu jeito, e eu ali observei, né, porque eu sou um evangelista, né, eu tenho personalidade sanguínea, melancólica, então eu sou uma evangelista nata e descobri isso aos poucos, né, porque minha autoestima sempre foi um pouquinho baixa, sabe? Então, eu tinha muitas dificuldades até de autoaceitação, autoavaliação, mesmo sendo uma mulher bonita, que eu me considero, bem no meio. Ó, a terceira vez que eu estou tentando gravar, e agora vai dar certo, mas vocês vão ouvir com os badalos da Igreja Católica chamando para missa. Mas vai dar certo. Então, assim, meninas, resumindo a história, eu observei as minhocas, né? E o que as minhocas fazem? Elas estão ali arando, preparando a terra para a semente ficar boa, encontrar um lugar bom para germinar e crescer e virar uma árvore bonita como essa, um pé de ata, né? Então, assim, ó, o Ministério da Minhoca é um ministério que exorta, né, que fala o que às vezes a gente não quer ouvir, mas que está ali sempre para amparar, para levar a boa palavra de Deus e para fazer essas pessoas crescerem e desenvolverem seu ministério, sua vida espiritual, sua vida pessoal, profissional, né? Com a ajuda de Deus, com a nossa ajuda. Vocês topam participar desse ministério comigo? A Francisca, Keila,
Antônia Pimentel. Vocês topam? E a ideia, por enquanto, ainda não tomou corpo. No momento, a gente vai continuar em oração. Vou criar um outro grupo para a gente, quando precisar conversar, ficar só nesse aqui, né? Das pessoas que intercedem, das mulheres em Deus que intercedem. E de como a gente pode ajudar as pessoas ali naquele grupo. Eu administrei um grupo em que o Alexandre, meu ex-namorado, era idealizador, chamava Grupo de Evangelismo Abba Pai. Já estava entrando até gente de fora do país. Teve uma época que a gente chegou a 42 pessoas. Só que como o nosso relacionamento era instável, e ele, por ser instável, né, a gente se dava super bem, mas ele saiu do grupo 3 vezes, né? E eu falei, depois que ele pôde entrar, porque só tinha mulher, e começou a entrar homem, né? Aí eu falei, meu querido, se você sair desse grupo, você é a mente e eu sou o coração desse grupo. Ele não vai vingar, porque ele não é meu, ele é seu, Deus lhe deu. Então, mas enfim, a gente terminou e Deus colocou novamente o Ministério da Minhoca na minha mente, pediu para sair de todos os grupos, foi obediente, só deixei grupo de igreja e de trabalho, né? Só fiquei nesses. Saí de todos, assim, estou em propósito, lutando também por mim, porque eu tenho muitas falhas, peço oração de vocês. Falhas, assim, com relação à carência, com relação a ser uma mulher que já teve experiência sexual, né? Sou uma mulher ativa e não posso ter meu companheiro, então tenho muitas falhas nesse aspecto, peço muito, assim, a oração de vocês. Saí recentemente de uma situação por desobedecer a Deus, porque em 2023, quando a gente começou esse Chove Não Molha, eu e um missionário aqui de Pimenteiras, da Assembleia de Deus também, Deus falou claramente para mim, eu acho que a gente estava com uns 3, 4 meses, 5 no máximo, que não era aquela pessoa, que ele tinha algo melhor para mim. Na época eu recebi essa mensagem também do meu ex-marido, quando a gente estava divorciando. E recebi desse rapaz. O que foi que eu fiz? Pode ser uma voz da minha cabeça, né? Porque tinha muitas coisas que não tinham nada a ver comigo. Isso aqui é feito, tá, gente? A minha boca é grande, mas não é tudo isso, não. Então, descobri agora recentemente, depois que eu pedi para vocês orarem por esse ministério, que ele já estava há 6 anos com a mulher lá na outra cidade onde ele trabalha. 6 anos. É professor de ABD, traz a palavra na Assembleia de Deus local. É um homem muito gente boa, inteligente, querido, sabe? Disposto a ajudar os outros, mas assim, olha só o engano dos nossos olhos quando a gente coloca os nossos olhos em homens. Nossos olhos têm que estar sempre em Deus, porque a gente se decepciona feio. O meu marido era acima de qualquer suspeita, né? E estava ali tendo caso com mulher pela internet, não sei se pessoalmente também, não sei se um dia eu vou descobrir, né, toda a verdade. Mas a verdade só, nua e crua, que eu já tinha descoberto que a gente se separou, que Deus me trouxe para o Piauí por isso, né? Porque eu estava sofrendo muito e eu acho que eu continuaria naquele casamento, aceitando tudo isso, se Deus não tivesse me trazido para cá. Então, assim, o Ministério da Minhoca, meninas, é para a gente ajudar outras pessoas a saírem dessa situação, né? Das falhas, da vulnerabilidade que cada uma de nós se encontra, né? A minhoca, ela trabalha ali no chão para que essa planta fique bonita, né? Como eu já gravei 3 vezes, eu não sei se eu estou falando mais as mesmas coisas, mas vai dar certo dessa vez. Então, eu convido vocês a participarem do Ministério da Minhoca comigo. Nesse momento, nós 4, como intercessoras, vou abrir hoje, dia 14 de março de 2026, um outro grupo convidando meninas, né, a participarem do Ministério da Minhoca. A proposta é uma ajudar a outra, morarem juntas, visitarem, abraçarem, tomarem um chá, tomarem um café, não sei, visitar, né? É um ministério de evangelismo. Então, a gente pode também tentar conseguir fazer alguma ação, visitar o hospital, né? Enfim, né? Deus é que vai mostrar como é que vai se desenvolver, mas eu gostaria de saber se vocês topam tocar esse ministério comigo. Até você, Keila, que mora aí em Manaus. Um abraço para vocês, daqui a pouco tem EBD. Eu estou muito feliz, apesar de ter descoberto isso de ontem para hoje. Falei com o pastor da igreja lá de Novo Oriente, ele me confirmou que ele já está lá há 6 anos nessa igreja, pastor, e há 6 anos que esse rapaz daqui de Pimenteiras, que eu recém terminei também, dei um basta, já está com essa mulher por lá. Deixaram de congregar na igreja porque apertou, porém ele não sabe dizer se estão em outra igreja. Mas eu também não vou fazer nada além disso, né? Que Deus mostre a verdade, enfim.